seja, MapDev para facilitar. Vejam bem, o projeto pode e deve ser feito com uma análise, com bancos de dados, portanto, a análise ser configurada para banco de dados do tipo Hyper-V Client Server. Porque a magia, digamos assim, se é que se pode dizer isso, o pequeno truque está aqui. Às vezes eu digo às pessoas, quando falava com as pessoas sobre isto, dizia assim, vocês na vossa análise, para estruturar uma análise, vocês precisam definir uma conexão. Okay? Definem aqui uma conexão. Eu defini aqui uma conexão do tipo Hyper-V Client Server, que aponta para um determinado servidor. O banco de dados tem um nome, já sei dali, não interessa, é este, e depois tem credenciais aqui. Mas isto, nas ferramentas da PCSoft, isto serve para o momento em que nós estamos a desenvolver. Isto, quando vocês instalarem o software no cliente, isto não pode ficar assim desta maneira, porque ninguém vos diz que o cliente tem um servidor que tenha que ser mesmo localhost, que não tenha que ser um servidor remoto, tem que ter um IP, ninguém vos diz que as credenciais sejam estas, etc, etc. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isto? A grande especificação que tem que se colocar num projeto do tipo multibanco de dados ou não é definir no programa, definir as conexões. Isto é que vai prevalecer. Qualquer programa tem que ter no Project Code ou na tela de login, qualquer programa feito nas ferramentas da PCSoft, tem que ter uma variável do tipo connection, tem que ser global ao projeto, depois tem que ter esta função, HOpenConnection. Agora, essas variáveis tipo connection podem ser configuradas na propriedade provider, pode ser configurado de acordo com o banco de dados que nós vamos trabalhar. Portanto, ou Hyper-V Clients HFSQL, ou PostgreSQL com acesso nativo, ou SQL Server. Eu trabalho muito com ficheiros do tipo ini. Deixa-me mostrar para vocês. Trabalho com ficheiros do tipo ini, que convém sempre que sejam, na medida do possível, encriptados. Portanto, tenho aqui ficheiro assim, né? Com estas variáveis, tipo de banco de dados, servidor, nome do banco, etc. As credenciais de usuário e senha. Mas, na prática, ele tem este aspecto aqui, ó. Penso que vocês conseguem ver. Está encriptado. Fica encriptado. E, portanto, conforme aquilo que eu tiver aqui, nesta variável, nesta entrada, nesta secção tipo, o meu servidor vai se conectar a um banco de dados ou outro. Por enquanto, eu só tenho aqui, deixa-me só regressar à análise. Portanto, a análise seria isto, seria uma tabela para estados, depois subdivide até distritos, e os distritos é que estão associados às lojas, e depois cada loja emite documentos. Aqui os documentos, os produtos, os grupos. Okay? Fiz inserção de dados, criei um pequeno programinha para fazer inserção de dados num dos bancos de dados e depois migrei para os outros. Vejam,
começar por onde? Pelos produtos. Um amigo meu aí me arranjou estes produtos. Ok. Produtos de supermercado. Ora, 2.723 produtos. Pouca coisa. Lojas. Criei lojas. As lojas, a minha estrutura de lojas não tem nada especial. Tem um ID, tem o nome da loja e depois tem a chave estrangeira do distrito onde ela está, em termos territoriais, ok? Quantas lojas eu criei? 30 e tal mil lojas, escreveu. Count. 30.924 lojas. Depois fui gerando documentos. E agora aqui já começa, aqui já foi mais pesado, digamos assim. 1.299.986 documentos e itens do documento, só para um bocadinho mais, só um segundo ele vai responder, 8.241.923. Isto é um banco de dados que eu tenho aqui, Hyperfile SQL, um banco de dados local, e agora vejam, como é que funciona então, como é que funciona o framework que eu estou a desenvolver. Vamos lá ver. A mesma coisa eu tenho aqui, querem ver? Select, count from lojas. Está 30 mil. Os documentos. Tenho mesmo os mesmos dados em Hyperfile SQL, SQL Server e PostgreSQL. Documentos linhas. From. Documentos linhas, demorou um instantinho. Os tais 8 milhões de linhas, ok? Só 10 segundos para vos mostrar no PostgreSQL, também estão lá os mesmos dados, enquanto estava o PostgreSQL. Portanto, eu consigo com que este mesmo projeto... Marcos, pode falar. todos os 3 bancos de dados estão na sua máquina ou estão na cloud? Agora estão na minha máquina, mas eu vou pôr eles na cloud também. Quer dizer, eu já tenho alguns na cloud, por exemplo, este aqui, Hyperfile SQL já está lá na cloud, e o SQL Server também. Okay? Então, eu aqui estou a aceder por Hyperfile SQL. Bem sei que, mas por hoje eu só posso mostrar isto, bem sei que uma tabela que tem 27 registros, 27 registros e acedido localmente, não dá para medir o que quer que seja, mas daí o facto de eu ter a preocupação de ter gerado os documentos aleatórios, para depois então, quando chegar à consulta dos documentos, ver a performance disso, ok? Portanto, agora reparem, o que é que eu vos quero mostrar do acesso propriamente dito. Tenho aqui o estado do Acre, o primeiro, pode ser Rondônia, ok, Acre, está aqui, ok? Vou por aqui, ABC, está bem? Agora, se eu voltar aqui e fizer o refresh, vou entrar no form, depois volto atrás, ele fez refresh, está bem? Já troquei, certo? Agora eu vou trocar a conexão. Vou dizer que a minha conexão agora vai ser o PostgreSQL. Okay? Agora vou entrar. Vou entrar.
Acho que você deixou um espaço lá, parâmetro, espaço, ponto. Acho que foi por causa disso, hein? Postgres. Deixa eu ver. No nome do arquivo, Márcio. O nome do arquivo. Então ele não está a localizar o arquivo, né? É isso mesmo, já me aconteceu. Está certo. Então, ele neste momento não está encriptado ainda, porque ele não lê os dados ainda. Mas a primeira vez que o programa lê os dados, encripta. Isto é PostgreSQL. Acre 222. PostgreSQL. Database, lojas, esquemas, tables, estados. Opa! Estados. Acre 222. Agora vou pôr Acre. Deve ser. Rondônia XYZ. Ok, vamos lá, fazemos refresh aqui. Está ali Acre 222, Rondônia 11. Portanto, novo e sair. Tem o Acre corrigido, tem Rondônia XYZ. O mesmo programa mudou-se agora para PostgreSQL. E reparem, a análise, pessoal, a análise é mesmo e a análise está feita para Hyperfile SQL. A gente não pode ter um projeto com 3 análises ou 4 análises. Isso já, tecnicamente, não é impossível, mas era quase impossível. Cada um de vocês, consoante o banco tivesse, ter uma análise própria. Não é para ter 3, 4 análises ou 3 análises, uma por cada tipo de banco de dados. O banco de dados é único. Perdão, a análise é única. A análise é única e a estrutura é igual para todos os bancos de dados. Ok? Perguntas que queiram fazer, porque daqui a bocado quem está no curso A análise é única, mas a maneira de abrir e de ler muda os comandos, né? Não é mais com F, é com outros comandos, né? Exatamente. A análise é única, pessoal, e a questão está no seguinte, como é que eu faço aqui para listar, preencher esta grid aqui de estados? Na verdade, eu gosto muito de uma coisa que o InDev e o WebDev têm, que são as classes. As classes, pessoal, não tem nada de complicado. Absolutamente nada de complicado. Quem está habituado a trabalhar com estas ferramentas sabe o que é uma procedure, uma local procedure ou uma global procedure. E aqui neste caso eu não tenho nenhuma global procedure, mas uma local procedure. Uma função, um conjunto de código que está agrupado e que está identificado com um nome. Quando é local procedure só está disponível na tela, se for em dev, ou na página, se for WebDev, onde ela está, onde ela foi construída. Uma classe é exatamente a mesma coisa. Quando eu escrevo aqui listar, isto é uma procedure. Isto não é mais que uma procedure. Ok? A diferença é que a classe só está disponível quando a gente... Matos, Pode falar. onde você diferenciou que ele está abrindo com HFSQL, ou PostgreSQL, ou outro banco de dados? Na classe você diferenciou isso? Não, é no meu arquivo de configuração. Não, estou dizendo na hora de abrir, não. Depois de aberto, Sim, para sim. ele carregar aquela tabela com HFSQL, ele vai carregar com um comando. Isso. Se depois GRI, ele vai usar outro comando. Onde você definiu isso? Na classe? Na classe. Tenho aqui uma classe que é uma classe master do projeto, digamos assim, que tem uma procedure chamada conectar. Essa procedure conectar vai ler o arquivo de configuração e dependendo do tipo de banco de dados que nós usamos, nós vamos colocar aqui na variável, na propriedade provider da conexão, nós vamos pôr aquilo que
é adequado. Se a gente trabalha com Hyperfile SQL, põe esta propriedade. Se for com PostgreSQL, põe esta propriedade, acesso nativo. Se for SQL Server, põe essa, OLEDB SQL Server. O resto é comum, depois é abrir o HOpenConnect que toda a gente conhece. Agora, pessoal, o que é importante é que nós, quando desenharmos o nosso banco de dados, usarmos tipos de dados que sejam compatíveis com estes 3 bancos. E o Hyperfile SQL não tem dados que sejam absolutamente proprietários. E aqueles que for proprietário, a gente vai ter que chegar a um acordo de não os usar para ser compatível com ele, para que isto possa funcionar. Portanto, a minha proposta é esta, é ajudar-vos, fornecer-vos esse framework, explicar-vos como é que isto funciona. Vejam bem, uma classe tem código, tem aqui uma query escrita assim desta maneira. Vocês acham que vão ter que escrever as queries todas para as classes todas? Nem pouco mais ou menos, pessoal, nem pouco. Vocês não vão escrever esse código. Deixem-me mostrar em 5 minutos, parece que estou derivando um bocadinho, mas deixa-me mostrar em 5 minutos o seguinte, esse projeto das lojas, está aqui, estão aqui os estados. Este programa que aqui está, foi um programa que eu trabalho há muitos anos com SQL Server. E quando eu comecei a trabalhar com as classes, eu percebi que a grande vantagem que se tem de se trabalhar com as classes é uniformizar os procedimentos de CRUD. Quando a gente faz um select para preencher uma grid, ou quando faz um select para preencher um form, quando a gente faz insert ou um update, é quase sempre o mesmo código. É possível normalizar isto. Então, eu criei este pequeno programa que vou adaptar, isto está lendo uma instância da SQL Server, banco de dados loja, está lendo lá diretamente nas tabelas tabela master do SQL Server. Está trazendo para mim a estrutura, eu criei esta estrutura assim. Esta coluna, mais esta, mais esta, mais esta. Para os estados é isso. Okay? Então, se eu consigo pegar na minha estrutura, se eu for aqui a um separador de classes e mandar gerar o código, esse não dá porque não tem timestamp. Eu abandonei o conceito de timestamp por causa de timestamp é muito específico do SQL Server. Mas, ok, tudo bem, não tem timestamp, mas ele gera na mesma. Reparem, quando for para fazer um select, não está feito. Deixa pegar então aqui num banco de dados que eu tenho a certeza que posso. Estados, esse tem timestamp, está ali. Ok, vamos lá. Stop proceed, classes, gerar código. Reparem, estes são os códigos da minha classe. As minhas classes, quando eu construir a minha classe, eu pego aqui, faço copiar, vou colar do lado de lá. Método constructor, copia, cola. Método novo, a mesma coisa, método select. O que ele vai fazer é isto. É sempre igual, sempre igual digamos que em 80%, 80% a 90% dos casos. Depois há regras de negócios, quer dizer, depois há casos muito específicos que a gente tem que adaptar, mas a gente pega no que está feito, que é básico, e adapta lá na classe. Finalmente, em relação às classes e para vos poder passar a palavra, digamos assim, qual é a grande vantagem da classe? É que a classe ela é guardada num arquivo físico separado. Então, aqui assim, quando eu faço aqui C estado, isto é um arquivo, um projeto separado da tela, ao contrário das procedures. As procedures estão pegadas na tela. Isto é um arquivo separado, o que significa que se eu fizer um projeto em WebDev com determinadas classes,
quando eu quiser fazer o mesmo projeto em WinDev, eu só tenho que importar a minha análise, que é compatível, eu importo também as minhas classes e eu faço as minhas telas no WinDev. E o meu projeto está meio feito, digamos assim. As classes são reutilizáveis nas várias plataformas da PC Soft, porque a linguagem é a mesma. A linguagem com que se faz as classes é o da Language, é a linguagem da PC Soft. Ok, pessoal? Portanto, eu estava assim, sem saber como é que havia de abordar as classes. Isso não tem nada não é nenhum bicho sete cabeças. Isto não é um conceito muito avançado. Aquele negócio de programação orientada a objetos, tipo Java e outras linguagens de alto nível, C#, C++, o WinDev tem essas especificações também, pode-se fazer herança de classes, pode-se fazer uma série de coisas, mas está feito de forma a que seja muito simples trabalhar com classes. As classes basicamente são procedimentos. Quando eu gero aqui um procedimento para preencher um combo box, eu estou aqui a fazer um código que eu podia fazer lá na tela. Minha vantagem é que eu faço esse código aqui uma única vez e cada vez que eu quiser uma combo box do estado na minha aplicação, eu só tenho que invocar este método, ou seja, mesmo será dizer correr esta procedure desta classe. O código já está feito. Ele é reutilizável, além de ser reutilizável entre vários projetos da mesma plataforma. Por exemplo, fiz um projeto no WebDev que tem uma classe, depois faço outro projeto também no WebDev, posso reutilizar noutra plataforma, no WinDev. A outra grande vantagem da reutilização é dentro do mesmo projeto, quando eu quiser executar o mesmo código, eu posso muito bem, não tenho que duplicar código. Vocês vão me dizer daquilo que vocês já conhecem do WinDev e do WinDev, posso fazer uma Global Procedure. Pois pode, mas as Global Procedures comportam-se de maneira completamente diferente. Quer dizer, se eu tiver que fazer tantas Global Procedures quanto as minhas tabelas, o meu projeto vai ficar monstruoso e vai ter problemas de desempenho. As classes só trabalham quando nós precisamos, quando nós instanciamos a classe, e a partir do momento em que nós fechamos a tela ou a página em que a classe foi instanciada, o runtime executa um método de destruição da instância da classe e, portanto, libera a memória e não tem problema nenhum. Questões, por favor? Para mim, vamos que vamos. Na questão do select, vai poder aproveitar o mesmo select gerado pelo framework lá, o gerador de código de classes, para os três bancos? A mesma? Tom, é o mesmo, porque você vai aproveitar o código que o gerador de classes fez, ou então o Tom, quando precisar acrescentar aqui assim no seu código dessa classe, acrescentar outra coisa, você acrescenta. Okay? Aquele gerenciador de código eu vou ter uma sessão com vocês um dia desses para fazer uma demonstração prática do que é aquele gerenciador, quando eu tiver ele a ler de uma análise de Hyperfile, okay? Porque ele mesmo, eu tenho atualmente, como digo, já trabalho há muitos anos com SQL Server, eu fiz aquilo só para SQL Server, para ler a estrutura do banco e a estrutura das tabelas do SQL Server. Agora, como o nosso projeto vai ter análise Hyperfile, okay? Vai ter uma análise Hyperfile, eu tenho que fazer aquele gerador entender uma análise Hyperfile, entender as tabelas e a respectiva estrutura. E, portanto, quando ele gerar código, vocês vão colocar aqui nas classes, nas classes. Mas quando vocês quiserem fazer código específico, vocês fazem. Reparem, por que usar as queries? Por que fazer select? Porque isto é a maneira mais
adequada, é a melhor maneira, na minha opinião, a melhor maneira de compatibilizar com os três bancos. O acesso nativo do PostgreSQL, o acesso nativo do SQL Server é pago, o PostgreSQL é gratuito. Ele entende esta linguagem, estas funções específicas do Hyperfile SQL. Se eu quiser fazer uma pesquisa em lojas, se eu quiser fazer um loop, read first, ler o primeira lojas, pela chave ID, depois fazer aqui um loop, while, found. Matos, Okay? só para avisar avisar aí o pessoal aí que vai ter o curso fim, né? dos Nazarenos. Às 20 horas. Ok, portanto, reparem, isto aqui, a gente podia fazer o nosso projeto do web, do ERP para web, podíamos fazer com isto. E ele ia funcionar em PostgreSQL, pelo menos em PostgreSQL ia funcionar. Agora, eu, pela experiência que eu tenho, não aconselho trabalhar assim com bancos de dados relacionais. Isto são funções nativas do Hyperfile SQL. O Hyperfile entende isto e interpreta, e executa e procede em conformidade. Os outros bancos, o acesso nativo serve para converter, serve como interface para converter para código SQL, porque, como vocês sabem, os bancos de dados SQL trabalham com código SQL. Quem ia falar, pode falar. Nossa, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. E como é que você resolveria o problema da Store Procedure? É uma excelente questão, Melo. É uma excelente questão. Está a falar das Store Procedures do PostgreSQL, né? O PostgreSQL ele chama pelo Select, já o MSSQL não chama, ele manda executar direto. Como é que você resolveria essa diferençazinha de código? Ok. Veja, repara, o tal gerenciador de códigos que eu tenho para SQL Server, ele faz, vamos ver aqui clientes, por exemplo, ele faz as classes, ok? E depois gera-me as Store Procedures, porque eu sou muito adepto de trabalhar com Store Procedures em SQL Server. Isto são as minhas Store Procedures para a minha tabela de clientes, para as minhas operações básicas de CRUD. Este é para o select, este é para fazer insert ou update, de acordo conforme o parâmetro, e este é para fazer uma listagem simples. Ele gera-me este código, eu vou no banco de dados, agora vou mostrar o banco de dados da plataforma, 10 minutos, da plataforma que vos mostrei há bocado. Reparem, eu trabalho com Store Procedures, cá está, projetos listar. Bem, isto que aqui está não foi gerado pelo gerador lá, não, já este foi. Este sim, este foi gerado. Agora, este aqui eu tive que, como eu preciso no meu select de mais coisas, eu próprio na minha Store Procedure em código SQL eu fiz isso. Agora, como é que isto é invocado, Melo? Como é que esta Store Procedure é invocada do lado do InDev ou do WebDev? É invocado assim. Ups, perdão, cadê ele aqui? Quando eu quero fazer um listar na minha classe, gera código, na minha classe de listar, eu faço exec, o nome da Store Procedure e parâmetros lá na frente se eu tiver. Posso pôr parâmetros aqui depois. Depois eu executo essa Store Procedure e leio os resultados.
para os membros da minha classe. Portanto, estou a trabalhar atualmente num projeto com um cliente meu que não tem muitas tabelas ainda, é isto que aqui está, SQL Server não tem muitas, mas Top Procedures tem estas todas aqui. Tudo quanto é queries, eu tenho isso no banco, porque tem imensas vantagens, no caso do SQL Server, tem imensas vantagens as queries estarem no banco. Uma questão de desempenho, uma questão de, sobretudo, desempenho. Desempenho é muito maior se as queries estiverem do lado do banco. O Postgre também tem, mas eu queria saber exatamente como é que você vai gerenciar essa diferenciação. No mesmo projeto, você vai ter para um banco de dados, para outro. Sim, naturalmente, várias regras de negócio têm que ir para o banco de dados. Concordamos em número, gênero e grau quanto a isso. E como gerenciar essa diferença? Nas classes, só nas classes, quer dizer, quando a gente pensa num projeto feito com classes, a gente está a dizer que uma coisa é a camada de apresentação, nossa camada de apresentação, uma tela, e outra coisa é a camada de regras de negócio e de acesso ao banco de dados que está aqui deste lado. E, portanto, é uma coisa a discutir se valerá a pena no projeto ERP para web ter stop procedures. É uma questão que, olha, é para lançar a discussão, uma reunião, e saber se a gente vai ter stop procedures ou se vai gerar o código SQL do lado da aplicação. Mas é possível. Passo para trás. Dar um passo para trás, a gente não usar um pouquinho da CPU do servidor. Temos que colocar história procedures no servidor. Ok. No caso da SQL Server e mesmo no caso de Postgre. Portanto, um desafio que o Melo lançaria para eu anotar aqui é que mesmo neste projeto agora da ERP, para bancos de dados que suportem stop procedures, você é adepto de ter as queries do lado do servidor, é isso? Em número, gênero e grau. Ok, stop procedures. Além de tudo, deixa eu só dar além de tudo, a Story Procedure é boa, tem uma performance melhor, cria um cursor para a aplicação em si. Nós temos que lembrar o seguinte, que quando a gente usa a Story Procedures ou alguma view ou o mecanismo de banco de dados, nós estamos fazendo, na realidade, um balanceamento de carga. Aonde a CPU do terminal não é tão aplicada quanto a CPU do servidor. Nem pouco mais ou menos. Desculpe interromper, mas já vai continuar, mas é só para reforçar a sua ideia. O terminal não faz praticamente nada a não ser chamar um procedimento do lado do servidor. O servidor é que faz o resto. Salvo se você colocar tudo para o lado da aplicação. Daí você começa a desequilibrar esse balanceamento de carga. Por isso que eu falei que eu sou adepto em número, gênero e grau de colocar tudo no servidor. Repare bem, você coloca do lado do terminal quando você escreve código de language assim desta maneira. Aqui é que tudo é processado do lado do cliente. Concordo, porque ele tem que dar um select, ele não está trabalhando com o cursor. Ele tá dando select para cada acesso que ele faz. Sem dúvida nenhuma. E se você colocar mais HRID SIC aqui, porque não consegue fazer joins, né? Imagino que você está percorrendo, faz um ciclo das lojas, mas depois precisa de saber qual é o nome da cidade da loja. Tem que fazer um HRID, tem que fazer outro select no meio deste loop. Portanto, imagina a carga que vai na rede, que vai do lado do terminal e que vai do lado da rede com este tipo de código assim. Exato. Além de tudo, não é uma coisa inteligente, né? Portanto, meus amigos, como o Zoom está quase a acabar, eu queria vos dizer que a minha proposta de trabalho assenta em trabalhar com SQL puro, mesmo para Hyperfile SQL, porque o Hyperfile SQL entende isso que aqui está. Se eu copiar esta query e jogar aqui no Control Center,
garantidamente que ele entende isso. É só fazer go. Tem aqui alguma coisa que... From. Aqui. Go. Aqui. Ele entende, o Hyperfile SQL entende isso. Então, se ele entende, por que a gente não há de trabalhar desta maneira assim? Para viabilizar trabalhar com outros bancos de dados relacionados. Só assim é que a gente vai conseguir fazer isso. Agora, vou digerir o que o Melo me disse. É isto só do lado do cliente assim, ou também opcionalmente em stop procedures? É uma boa discussão para a gente ter. É possível, em SQL Server garantidamente que é possível. E em PostgreSQL, o Melo me ajudará, tenho a certeza nessa questão, porque o PostgreSQL também suporta stop procedures, né? Certo, Melo? Certo. Veja, a ideia do SQL, a ideia da padronização do SQL, um dos pré-requisitos é o acesso ao catálogo de dados, né? O HFSQL, ele tem esse acesso ao catálogo? Nome de tabelas, tipo de dado, o que está armazenado lá? Tem. Quando você tem uma análise aqui, quando você tem aqui a sua análise, no fundo é possível, isto é, se bem percebi a sua pergunta, isto é o catálogo do banco de dados. Mas eu, via programação, se eu tiver lá e fizer um select direto lá, eu consigo acessar o catálogo direto ali no HPL Center. Como faz assim, por exemplo, eu estou consultando aqui a estrutura, ele mostra... não, mas aí eu quero fazer Matos, vai lá, cria lá a query. Uma query aqui? Query. É uma nova, isso. Aí ponta aí, select. Ok, posso pôr, ele tem IntelliSense, está a ver? Ó, por exemplo, lojas aí, ele está... É isso que você queria, não? Não. Entra no PostgreSQL, por gentileza, no PGAdmin, bem rapidinho, Matos. O PGAdmin, não, na outra, estrutura de dados do PGAdmin. Isso. Abre ali em cima, catálogo. Você tem ali os catálogos, ó. No PostgreSQL, isso. Agora, pega as tables que tem aí do catálogo. Sim. PG Table, acho que tem aí PG Table direto. PG Table, Table Space. O link vai cair, eu passo outro em seguida. Que pena. Não, sobe de novo e vai na View. Não é na Table, é na View. Aí mesmo. View. Isto. PG Tables ali. Isso. Agora aqui em cima, nós temos o browser ali, do lado do executor SQL ali, ó. Isso, aí mesmo. Dá um clique aí. Eu enxergo aqui, ó, em modo de select, Sim. todas as minhas